vamos dar uma lida Provérbios 23. Ontem eu terminei falando sobre Provérbios 23, 18. Quero terminar no 18 hoje, a partir do 15. Provérbios 23, de 15 a 18. Diz assim, quando ele trata desse pronome, né, possessivo, filho meu, minha, ele está dizendo diretamente na individualidade. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Olha isso aí, né? E o meu próprio, e exultará o meu coração quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo o dia, porque deveras terás uma recompensa, não será malogrado ou malograda a tua esperança. Feche os seus olhos, queridos. Senhor, nós lemos a tua palavra, e ela, Senhor, tem o poder de penetração, como uma espada de 2 gumes, que tem, Senhor, a graça de entrar na divisão da alma e do espírito, das intenções e pensamentos do coração. É muito profundo isso, Senhor, mas nós sabemos que ela tem esse poder, e que esse poder possa também penetrar no nosso coração, que às vezes é endurecido, nosso coração, que a tua palavra diz que é de dura cerviz. Senhor, amolece o coração do Senhor, do teu povo, para que possa entender, e a tua palavra ter o poder, ó Deus, de penetrar, de permanecer, de fazer mudanças, Senhor, de ter, ó Deus, correções, de ter propósitos, desígnios para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, graças a Deus. Provérbios é um livro de advertências, né? Já fala, Salomão escreveu, e muitas coisas interessantes falam em Provérbios. Nesse mesmo capítulo, eu queria que o irmão voltasse lá no verso 1 do capítulo 23 aí. Aí ele vai falar na água, é legal, né? Aí ele vai falar começa falando de advertência de boas maneiras. O versículo 1 e o versículo 2 diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está adiante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se fores homem de grande apetite, se for glutão, né? Então ele falou assim, olha, tenha boas maneiras, não é? Acho que ontem algumas pessoas precisavam colocar a faca no pescoço, meu Deus do céu, os pratos eram maior que a montanha. Mas ele vai falar sobre, aqui ele fala, começando falando de boas maneiras, de atitudes, não é, que você deve ter. Pôr a faca aí na garganta é comer limitado. No versículo 4, ele vai falar de uma outra coisa interessante. Ele diz, não te enfadigues para seres rico, dá de mão a tua própria sabedoria. O que ele está falando? Ao mesmo tempo que lá, ele vai dizer lá nos primeiros capítulos de Provérbios, fala assim, vai ter com a formiga ao preguiçoso, que o preguiçoso precisa trabalhar, que o homem não pode ser preguiçoso, não pode dormir muito, não pode ficar, olhando para o tempo. Mas aqui também ele vai dizer assim, olha, você também não pode trabalhar a exaustão, ou seja, trabalhar em excesso, passar dos limites. Olha só como é que é sábia a palavra de Deus, né? Ele fala assim, olha, não te enfadigues, ou seja, não trabalhe a terra, não dá conta mais. Então a gente tem que saber ser moderado, tudo tem um equilíbrio na vida. Até isso ele está falando, nós precisamos ter até para trabalhar. Então, Provérbios, Salomão muito inteligente falando dessas coisas. Ele vai falar no versículo 11, para frente a isso, até o 13, como corrigir. Aqui no 11 ele fala assim, ele refere ao 10, aquelas pessoas que querem passar a perna nas pessoas que são órfãos, nas viúvas. Ele diz, olha, sabe que elas têm um Redentor, não é? Ele diz, não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos, daqueles que são menos, o que tem menos favorecimento, o que tem mais dificuldade. Tem gente espertona, que vai aumentando as suas tendas, os seus limites, aquelas camaradas que são latifundiários, ou chegando na terra, vai espremendo o outro para comprar preço de abacate, porque hoje de banana está muito caro, Então ele falando assim, olha, saiba que ele tem um Deus que luta por ele, Mas aí no 13 ele vai falar que nós devemos saber fazer correções aos nossos filhos, saber advertir os nossos filhos, disciplina. O que ele está querendo dizer é isso. Todos nós precisamos ter disciplina, principalmente criança. Mamães, papais, hoje vocês vão ficar aqui no templo, mas tenha disciplina.
É lindo, é maravilhoso ver seu filho aqui bonitinho, andando, mas ele atrapalha o culto, não é? Precisa cuidar. Então ele disse assim, não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Meu irmão, esse negócio de palmada, uma lei da palmada, isso é furado. A Bíblia diz que tem que meter a vara, não é? Essa varadinha aí, não é? Na criança, se necessário, disciplina. Então ele vai falando dessas coisas. Mas aí do versículo 15 para frente, aliás, desse 13 ele já começa a falar. Do 15 ele vai falar sobre como você ter um futuro brilhante. Como você vai viver melhor os seus dias na terra. E eu quero dizer sobre uma palavra disso para os irmãos, como uma palavra profética para 2017. Como ter um ano de 2017 brilhante. Como é que ele vai ser de sucesso? Como é que ele vai ser de conquistas? E ele vai estar divertindo isso aqui, e você vai perceber que isso é uma grande verdade para a nossa vida. Primeiro, então, quando ele vai falar no versículo 15, nós olhamos que nós precisamos ter uma vida aí, que agrade ao Senhor. Uma vida que verdadeiramente o Senhor fica agradecido conosco. Ele diz, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração. Ou seja, nós precisamos, como a Bíblia diz, agradar a Deus. A pergunta que não me faz calar é, temos agradado a Deus? As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações, Deus está alegre. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo, Deus é gracioso, Ele fica, agradecido com isso. Alegra-se o coração de Deus. Alegra o próprio coração de Deus. Então, quando ele está falando sobre isso, ele diz, olha, filho meu, ele está dizendo assim, olha para mim. Porque nós precisamos ter esse coração que alegra o coração de Deus. Alegrado a Deus, a Bíblia diz que eu tenho que, buscar primeiro a vontade dEle. Primeiro o reino dEle. Eu quero ter um 2017, não dá para fazer as coisas e deixar Deus de lado. Não adianta você querer falar assim, eu vou virar um tocha correndo para ficar rico e Deus ficar para trás. Você não priorizar as reuniões, não priorizar a obra do Senhor, não priorizar aquilo que Deus está colocando na tua vida, porque Ele pode fazer assim com você, e você ir embora e já era. Todo o seu empreendimento, todo o seu trabalho, todos os seus planos. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar à prova de Deus, aprovar os projetos, os planos. Você já colocou nesse ano que começou, que está começando, para Deus aprovar os seus projetos? Não é? E essas coisas tem um período, tem um tempo. Não acontece da noite para o dia. E a gente vem clamando, a gente vem orando, clamando por isso. E eu fiz um propósito com o Senhor, e vocês também fizeram, mas já tem uns 6 meses que eu estou nesse propósito, orando para Deus fazer algo muito diferente na vida da igreja. Não é na minha vida, na vida da igreja. As mudanças, que as mudanças fossem, no espírito para o espírito, na graça. E Deus já está, movendo essas coisas. E nós precisamos primeiro agradar o coração de Deus. A sua maneira de fazer, a sua maneira de realizar, a sua maneira de fazer as coisas, agrada o coração de Deus, a sua fala, mas depois ele vai falar sobre isso, agrada o coração de Deus. Então nós precisamos disso, agradar o coração do Senhor, a Bíblia diz em Salmos 34:8, diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nós temos que começar a experimentar essa bondade de Deus na nossa vida. A experimentar aquela atuação de Deus, e nós precisamos disso, estar com o nosso coração agradecido. Por isso que nós devemos, a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, as realizações vão vir porque nós agradamos o coração de Deus. Você terá um 2017 diferenciado se você priorizar agradar a Deus. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é ninguém, é a Deus. Não é o seu esposo, não é o seu patrão, não é o seu pastor, não é o seu líder, é a Deus. Se você agradar a Deus, você vai agradar todas essas outras pessoas. Porque não tem como desassociar uma coisa das outras. Então ele disse, filho meu, esse pronome possessivo de Deus te está possuindo, te tomando como filho, dizendo, faça isso. É como um pai que orienta o filho, olha, filho, cuidado, não vai por aí, não fica nas altas horas da noite. Não tem nada não. Não tem não. Sempre não tem mesmo.
Aí de repente o telefone toca. Está no hospital, não é? A mãe, pastor, o filho acidentou, bateu com a moto, arrebentou. Aí não tem carteira, não sei por que deu a moto, não sei por que aconteceu, porque não ouviu. Não agradou o coração do Pai, de Deus. E Ele está chamando a gente de filho. É uma relação de pai e filho. Não é uma relação, sabe, de alguém que está distante. É uma relação de paternidade, de pertencer. Você e eu pertencemos a Deus que é Pai, querido. Presta atenção. É a mesma relação. Você precisa agradecer o seu Deus, que Ele te chama de filho, de filha. Filho, agrada o coração do seu pai espiritual, do seu Deus, do seu pai também, humano, carnal, sua mãe. Provérbio fala muito sobre isso. Atenta para essas coisas. Nós devemos voltar o nosso coração para Deus. Por que o coração? Porque é do coração que são os sentimentos. Na verdade, é da mente. Mas a gente tem uma ideia que os sentimentos saem do coração, né? Fala de coraçãozinho, aquela coisa de amor, de tudo. Mas então nós precisamos atender, agradar, preocupar em agradar o coração de Deus. Assim nós teremos um 2017 diferente, de sucesso, de futuro. Então nós também sabemos que o futuro não é instantâneo. O seu e o meu futuro não é assim uma vara mágica. Começou, recebi uma pá, fui lá no... Não, meu irmão. É projeto, tem tempo, não é? Tudo é planejado, tudo tem o tempo de Deus, tem a hora certa de Deus, mas as oportunidades só passam uma vez. Nós temos que estar preparados quando ela passar muito nela, meu irmão. Eu não vou deixar pegar o pelo dela, não, vou pegar na frente. Não sei como é que é a oportunidade, mas elas vêm. E eu preciso me preparar. E Deus vai nos colocar diante delas, sabe? Aquelas pessoas que são mais sábias, que vão tomar atitudes sérias na vida, que procuram seus líderes espirituais, né? Eu fico pensando, tem gente que vai consultar não sei quem, consultar ali, o irmãozinho, a irmãzinha. Meu irmão, consulta aquele que te visita, que olha nos teus olhos, que sabe o seu problema. Sabe por que às vezes não consulta os seus líderes espirituais? Porque ele te conhece você na sua fragilidade. E vai falar coisa que vai meter o dedão no seu nariz e vai doer. Aí você vai procurar alguém que você não conhece. Aí ele vai falar coisa maravilhosa, sala cheia. Você viu uma profecia que saiu aí de uma pessoa que disse que tinha que comprar vela? Muita gente saiu comprando vela aqui em Paraná, que ia ficar 7 dias no escuro. Verdade. Quem viu isso? Vocês estão tudo ligados, né? Comprou vela, Vera? Graças a Deus não, né? Mas eu sei de gente que comprou. Gente, misericórdia, não é? Meu irmão, atenta e agrade o coração de Deus. Para de ficar pensando em profetada. Leia a Bíblia e seja feliz. Agrade a Deus. Quer ter um 2017? Para de andar atrás de guru espiritual. Busca Deus em oração, em jejum, leitura da Bíblia. Sabe? Vai para uma célula. Esteja debaixo de uma orientação espiritual. Tem gente aqui que casou e vão casar, e aquelas pessoas, não estou falando que eu sou o bambambam disso não, que procuraram orientação no seu casamento antes de, sabe, de ir para o altar e casar, estão bem sucedidos. Mas aqueles que nem sequer perguntaram, só queriam, vai lá, pastor, abençoa, já separaram. Porque tem muita gente que casa e não sabe o que é o casamento, dentro do propósito de Deus, dentro da palavra de Deus. Não sabe. Meu irmão, não é casamento, não é trocar de roupa, não. Se não deu certo, eu vou pegar e comprar outra, trocar outra, vou trocar uma de 40 por 2 de 20, não é assim não, ou vice-versa. Meu irmão, você comeu um filé mignon, agora está com o ossinho, vai até o fim agora. Fica roendo o osso agora, meu filho. Você está rindo, né? Não é com você, por isso. Ou o inverso, está acontecendo, né? Outra coisa, que você precisa ser feliz, está no versículo 16. Ele disse assim, versículo 16: exultará o meu coração quando os teus lábios falarem coisas retas. Como é a tua boquinha, meu irmão?
Você tem que colocar freio na tua boca. Parar de falar mal dos outros, amaldiçoar. Sabe? Falar coisas que não edificam, coisas que não procedem. Sabe? Você tem que só ser um canal de bênção. A Bíblia diz para Abraão, Deus diz para Abraão, "Se tu uma bênção." Da tua boca não pode sair duas coisas, nem bênção e maldição, só tem que sair só bênção. Só aquilo que edifica. Meu irmão, é tanta coisa, e por isso que você talvez sofre muito. Sabe, porque a palavra que edifica vai pôr a pessoa para cima. A Bíblia diz lá em Efésios 4:29, diz que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, sabe, palavras que não edificam, palavrões, coisas obscenas e tantas coisas aí, né, que a gente fala de palavras ao vento, né, assim, jogada a ermo, né? Ele só não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa e necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem, ou seja, que contribua com a vida daquele que você está falando. Meu irmão, você põe nesse ano, fala assim, esse ano eu só abro a boca para falar bênção do meu filho, do meu marido, mesmo do meu que foi, do ex, daquele camarada que me enganou, daquele camarada que me furtou, daquele cara que me decepcionou, de alguém, vou abençoar, paga o mal com o bem. Se libere palavras de bênção, lábios que falam coisas retas, sem meio termos, sem mentiras, sem acrescentar, sem tirar nada, sabe? Coisas, tem gente que meu Deus, é uma mentira em cima da outra, sabe? Aquele abismo que chama outro abismo e ele não se percebe. As pessoas já estão enojadas de tanta historinha mentirosa. Meu irmão, fala a verdade, fala, olha, eu estou assim, e eu falava para a Neide, né? Tem gente que precisa falar a verdade. Tem gente que vem pedir, conta uma historinha assim triste, mas tudo sabe, lorota. Em vez de chegar e falar assim, olha, eu preciso, tá, entendeu? Mas eu queria que você me ajudasse. É mais sincero. Falar a verdade. Falar o que está acontecendo. Sabe, sinceridade. Quer viver melhor 2017? Comece assim. Você terá um futuro brilhante, terá sucesso, você vai bem, as coisas vão acontecer. Sabe, palavra reta, ela é uma palavra de terapia. Vamos ler Provérbios 16, versículo 24. Ele vai dizer isso, coloca para mim. Palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma, saúde para o corpo. Isso é uma terapia, né? É terapeuta a palavra suave. Provérbios 15, lá, 14, fala que a palavra 15, 1, que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor, sabe? Em vez de estar gritando, sabe? Palavras brandas, uma boa comunicação, uma comunicação de alto nível. Gente, marido e mulher precisa muito disso, né? Família precisa disso, pai, filho, relacionamento. Se você quer viver, comece a aplicar. A palavra dura suscita ira. Meu irmão, minha irmã, essa é a recomendação de Salomão para nós. Essa é a recomendação de nós irmos para frente. De nós termos um futuro brilhante, termos um 17 melhor, né? E daqui para frente. Então, palavras retas, palavras brandas, palavras que fazer as coisas acontecer, palavras que dê glória a Deus, que glorifique o Senhor. A Bíblia diz, tudo que você venha fazer, faça para a glória do Senhor. A Bíblia diz isso lá em Coríntios. 1 Coríntios 10, 31. Eu anotei esse versículo. Ele fala isso, né? Tudo que nós vamos fazer é para a glória do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. O que você liberar, falar, faça para a glória de Deus. Você não está fazendo para ninguém. Meu líder, você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Faça com alegria. Se ninguém que está fazendo, vai você e faça, porque Deus vai te recompensar. Mas nós somos, meu irmão, não fica olhando para ninguém. Faça a sua parte. É aquela história do bem-te-vi, aquele incêndio lá, aquele fogo arrebentando com a mata, uma gotinha d'água do bem-te-vi. Mas aí, o que vai adiantar, meu irmão? Ele está fazendo a parte dele. Faz a sua. Faz a sua.
e libera uma palavra de bênção. Eu falei ontem, né? Qual foi o texto que eu falei ontem, gente? Os irmãos anotam todo o meu sermão aí, né? Então tá facinho. Isaías 43, isso, 18 e 19. Ele disse, não lembreis das coisas passadas, nem considerais antigas. Ou seja, quem vive de passado é museu, meu irmão. Para com isso. Nós vamos para frente. Não é? Nós vamos andar. Aí ele disse assim, olha, agora você tem que fazer coisas novas. Então, coisas novas é começar com atitudes novas. Eu falei sobre isso. Então, uma coisa nova, é isso que faça uma coisa nova. Chegou um novo ano, vamos começar diferente. Vamos fazer diferente. Né? Você faz aquilo, mas faz diferente. Muda lá o móvel da sua casa, tem aquele móvel lá que está lá morfando. Dá uma mudada, dá uma, guinada na coisa. Falei ontem e repito, nós já começamos mudando aqui no santuário, né? Tiramos aquele monte de informação, colocamos as menores, mudamos um pouco, passamos uma tinta. Começar da gente, começar de casa. Começa fazendo. Tem atitude agora. Na segunda-feira, semana que vem, não é hoje. 2017 começou hoje. Se você começou a ler a Bíblia, já tinha que ter lido já hoje. Se não leu, ainda dá tempo de ler 5 capítulos da Bíblia. Meu irmão, temos que ter atitude. Nós temos que fazer isso. Aí ele vai falar lá que Deus vai abrir um caminho novo no deserto para a gente. O futuro brilhante está nisso. Nós sabemos agradar a Deus, sabemos ter as palavras, trabalhar com a nossa boca. E a terceira coisa, e eu quero depois fechar essa palavra, que tem ceia do Senhor, está aí no versículo seguinte, terceira e quarta coisa. Está focado no temor do Senhor, versículo 17. O que é focado no temor do Senhor? Hoje pela manhã o pastor Elcio falou do temor do Senhor, que não é medo. As pessoas às vezes têm medo de Deus. Oh, não faça isso com o papai do céu. Não, gente, não coloca temor nesse medo no seu filho. Você tem que ensinar essas coisas. Não é? Ele disse, não tenha as invejas dos pecadores. Antes, conserva-te no temor do Senhor todo dia. É como as misericórdias do Senhor, todo dia elas se renovam e a cada manhã, e são elas a causa de nós sermos consumidos. Então, todo dia eu também tenho que estar no temor do Senhor. Sabe, o dia para eles era assim, tinha períodos, 3 períodos de 4 horas, começava de 18 às 6, dá 3 períodos de 4 horas. Então, eles revezavam ali em oração, estudo, essas coisas, porque dia era diferente do nosso dia. Nós precisamos disso. Ter o temor todo dia. Buscar o Senhor todo dia. Fazer algo para Deus todo dia. Não é só domingo, não é só no dia da reunião da célula. Não é só, meu irmão, hoje vamos fazer diferente. Vou estar na reunião, vou estar naquela, se eu puder, vou esforçar, vou chegar mais cedo, eu vou sair mais cedo, vou fazer um esforço. Não é? Vou fazer um esforço. Porque quando tem um esforço, você vai. Se eu falasse que hoje todo mundo que entrasse nesse culto ia receber uma nota de R$50, meu irmão, eu não tinha dinheiro para dar para todo mundo. É verdade ou não é? Porque ontem falou que ia ter uma comidinha, teve mais gente ontem do que hoje aqui. Não estou falando que foi só a comidinha, mas tem um incentivozinho. Não é? Mas olha só qual é o nosso incentivo. Agradar o coração de Deus. Esse ano, eu vou agradar o coração do meu Deus. Porque se você agradar o coração do seu Deus, você não esquece de mais ninguém. Tudo que você precisa fazer está relacionado ao amor. Então, cumpra seu papel. Tenha temor. Tenha amor pelo Senhor, pela sua obra, pelas coisas de Deus. Sabe, é interessante isso aí. Está focado todo dia. Provérbios 24, 19, diz o seguinte aí. Capítulo seguinte aí, versículo 19. Diz, não te aflinjas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios. Ele está falando lá dos malfeitores, dos pecadores. Ele disse, não te aflijas por isso. Ah, mas o ímpio está indo para prosperando, eu estou ficando para trás. Não fique preocupado. Sabe, a gente fala assim, a batata do ímpio já está assando. A Bíblia diz que o ímpio vai ser dissolvido, aniquilado. É ou não é? Nós precisamos pensar assim. Não tenha inveja de ninguém, sabe? Provérbios, versículo 20, seguinte aí do 24. Põe o 20 aí. Versículo 20 aí.
Isso, diz, não estejas entre os beberrões de vinho, nem comelhões de carne. Ou seja, essas pessoas que passam dos limites. Ou seja, as pessoas que não têm projeto. Sabe, a noite inteira para fazer nada. Meu irmão, tem que ter projeto, tem que ter, sabe, nós temos que entender isso. Põe o versículo 16 do 24. Ele disse, porque 7 vezes caiu o justo, se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Ô meu irmão, se você cair, sabe, né, tem uma canção que fala assim, se vem, a Bíblia mesmo diz, se vem inimigos aí por um caminho, por 7, né, eles vão ter que sair. Ele disse, porque 7 vezes cai o justo, até 7, ou até mais. Isso aqui, ele não fala só uma questão de, não é um número, mas assim, que você pode cair. Ele está falando, pode acontecer que o justo venha cair. Eu sou o tocha. Meu irmão, para com isso. Se você fosse assim, você não estava aqui mais. Mas se levante. O melhor não é, eu caí, não. Levantar. Eu vou sair dessa. Mas os ímpios são derribados pela calamidade, ou seja, aí vai ser aniquilado para sempre. Você é justo. Eu pisei no tomate, eu errei, mas eu quero levantar. Eu vou ter novas atitudes. Eu vou mudar o meu comportamento. É isso que ele está querendo falar para nós. Sabe, esse temor do Senhor é conduzir a vida de maneira diferenciada. Né? Viver diferenciado. Nós vamos para frente. E aí a última coisa, está no versículo 18 que eu falei ontem. Para ter um bom futuro, para nós termos um resultado que venha trazer para a gente, ou seja, não seja inútil. Essa palavra malograda aí, é isso mesmo, deixa lá no 18. Aqui depois na NVI é melhor, né? Para você ter esperança, não falhará a sua esperança. Essa palavra malogrado significa que você não terá, sabe, não vai deixar de ter êxito. Você vai ter êxito, você vai ter sucesso, vai ter esperança. Então, para a gente ter um 2017 brilhante, eu preciso ter isso aí. Eu preciso buscar em Deus, sabe, agradar a Deus. Eu preciso ter a minha língua refreada. Eu preciso ter temor do Senhor. Eu preciso ter os resultados, ter esperança que eu vou ter resultado. Eu vou ter resultado. Nós vamos ter uma recompensa. Como eu disse, nada acontece por um dia, por um acaso. Você vai ter que fazer aí, né, um projeto. Você vai ter que fazer aí, né, um planejamento, que as coisas vão acontecer. Por exemplo, se você vai estar pensando assim, esse ano eu multiplico a minha célula, tem que começar agora. Primeira condição, arrumar imediatamente uma pessoa para ser o seu auxiliar, senão você não multiplica. Primeira coisa, meu irmão, domingo que vem, sala de ensinamento para novos líderes. Põe ele lá, senão você não vai multiplicar. 2, põe tarefa nas pessoas para que elas possam se cumprir. E aí depois você fala assim, olha, tal dia nós vamos multiplicar. Coloca metas. Todo mundo coloca meta, a empresa coloca meta, todo mundo aí tem meta. Não sei por que você não pode pôr meta na sua célula. Não sei o que, competição. Não, meu irmão. Nós colocamos uma meta para você ali, 7 batismos na sua célula. Se você é um camarada afinado, você fala assim, no primeiro já cumpri essa. Se você ouvir a voz de Deus, Deus vai mandar, Deus manda, Deus começa a mandar as pessoas. Hoje, não sei se foi hoje, foi ontem, alguém fez uma oração e disse assim, Deus manda as pessoas. Não sei se foi o pastor Elcio falando hoje de manhã. Deus vai mandar. Porque na igreja primitiva ela fazia isso e a Bíblia diz que todo dia o Senhor ia acrescentando vidas à igreja. Não são os métodos de evangelismo, não é nada disso. É uma vida que faça diferença, as pessoas vão perceber e dizer, eu quero estar junto desse povo aí. Esse povo vale a pena estar do lado deles, estar junto com eles. É isso que eu quero dizer para você. Agora eu quero fechar essa palavra, está no versículo 26. Agora é para você, meu amigo, visitante, você que está aqui, quer começar um ano diferente, quer tomar uma atitude de servir a Deus, entregar a tua vida para Jesus, receber a sua salvação, sabe, ser um crente fiel, servo de Deus, e disse, filho meu, agora está falando de novo para você aí, dá-me o teu coração.
Agora é a hora de você entregar o teu coração para Deus. O que ele está falando de entregar o teu coração? É a tua vida, o teu viver, é os teus planos, os teus projetos, tudo que pertence a você. Fala, Senhor, é teu, eu quero viver para o Senhor, eu quero a vida eterna, eu quero ser salvo. E tem mais uma coisa. Se você tomar uma atitude hoje, você vai tomar uma atitude histórica na tua vida. Primeiro dia do ano de 2017, foi o ano da minha decisão. Coisa linda. É o ano da minha entrega, que eu entreguei meu coração para Deus, não foi para homens, não. Para Deus. Ele disse, deleitem-te os teus olhos nos meus caminhos. Ou seja, nos mandamentos do Senhor. Fica em pé. Eu quero que a igreja ore.